Você vem se sentindo sobrecarregada, cansada, exausta com as tarefas do dia e também está tendo dificuldade nos relacionamentos? Ou tem muita briga, muito conflito, discussão, ou o relacionamento está muito tedioso, ou você nem sequer consegue manter um relacionamento. Isso acontece com você? Se acontece, vem comigo, que eu sou a Lu De Paoli, terapeuta, e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que isso vem acontecendo e como que você pode melhorar tudo isso. Primeiro, eu preciso te explicar, te dar um histórico das mulheres, de uma forma geral. A gente sabe que as mulheres têm um histórico de muito sofrimento, no passado, de abusos, de uma dependência realmente dos homens, Então as mulheres não escolhiam com quem que elas iam casar, elas não tinham a possibilidade de trabalhar fora, de escolher se queriam realmente ter filhos ou não. Elas somente tinham que casar, tinham que ter filhos e ficavam em casa, não é verdade? E aí, com o passar dos anos, as mulheres foram lutando aí pelos seus direitos e adquiriram vários deles, tendo a possibilidade agora de trabalhar fora, de morar sozinha, de escolher casar ou não, de escolher ter filhos ou não, certo? E se a gente parar para pensar, a partir da geração, vamos colocar, da minha mãe, essas mulheres passaram a enxergar o relacionamento de uma forma diferente, com novas possibilidades, Então talvez você tenha sido criada por uma mãe, ou não sei, uma tia ou uma avó, que ela escolheu talvez não casar, ou ela escolheu não ter filhos. E aí no caso, por exemplo, de uma mãe que também pode ter assumido todas as tarefas da casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Você, por exemplo, é filho ou filha de pais separados, Então geralmente essa mulher pode ter assumido todas as responsabilidades para ela, Não significa que todo pai e mãe separados, que a mulher fica com todas as responsabilidades, tá, gente? Eu tô falando aqui de uma forma geral e no caso pontual dessa questão que a gente está trabalhando, tá bom? Então vamos colocar que você foi criada pela sua mãe, que criou você e seus irmãos sozinha praticamente, e aí você foi criada com essa ideia de que você precisa ser independente, que além de poder ser independente, você precisa ser. Eu percebo que essa geração veio muito com essa, carregado disso, justamente por esse histórico. Isso é completamente natural, gente, é da evolução da humanidade, Então a gente vem carregando todo esse histórico das mulheres e chega numa geração que tem basta e que de certa forma cria essa ruptura mesmo, Então, o que eu percebo hoje é que a minha geração, por exemplo, ou um pouco antes de mim, colocar aí nascidos na década de 80, a gente foi criado muito assim. Independente, tá? Se a gente foi filhos de pais separados ou não, independente disso, porque eu sou filha de pai e mãe casados até hoje e vivem super bem, mas independente disso, a gente foi criada com essa coisa de não dependa dos homens, trilhe o seu caminho, vá ter uma carreira, que muitas vezes a geração anterior não pôde ter, então isso veio para a nossa de alguma forma. Vá cuidar da sua vida, vá fazer as suas coisas. Então, por que eu quis trazer tudo isso? Para a gente pensar o seguinte, hoje, a nossa geração, em 2025, podemos colocar que as mulheres estão na melhor fase. Por quê? Porque hoje elas têm a possibilidade de escolher com quem que elas vão casar, se elas querem casar ou não, se elas vão querer ter filhos ou não, se elas querem ter uma carreira ou não, se elas querem morar sozinha. A gente tem muitas possibilidades. Só que fica no nosso inconsciente, que a gente chama até de inconsciente coletivo das mulheres, essa questão de não depender, não dependa dos homens, Fica sempre essa questão. E nisso, de não querer depender dos homens, a gente acaba ficando independente demais. E quando a gente casa ou é mãe, ou cria a nossa família de alguma forma, a gente quer controlar tudo. Absolutamente tudo. E a bem da verdade, gente, nós somos incríveis fazendo isso, não é verdade? Por quê? A
A gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma intuição maravilhosa que nos auxilia muito. A gente tem uma visão ampla, a gente enxerga longe. Então, assim, controlar tudo é fichinha pra gente. E a gente ama ficar no controle, né? Ser dona de tudo. Então, por isso que a gente acaba entrando nisso. Só que com o passar dos anos, nesse posicionamento de querer controlar tudo, isso passa a ser extremamente cansativo pra gente, pra mulher. Por quê? Porque o feminino, a natureza feminina, se a gente pensar lá no homem das cavernas, na mulher das cavernas, o homem é aquele que sai para caçar e a mulher também sairia para caçar com ele, só que ela para de sair para caçar com ele quando vem os filhos. Então ela fica na caverna com os filhos, o homem sai para caçar para trazer o alimento, ou seja, é o homem que traz o sustento, o homem que faz isso. Então, o homem é muito de ação, ele tem muita força, né? Se precisar lutar com um bicho, ele vai lutar. Ele não tem medo, ele simplesmente vai. E a mulher, ela também é muito forte, não é isso que eu tô querendo dizer, mas vocês compreendem que ela tem essa questão de cuidado com a família, do aconchego, que cuida da comida, né? Que prepara os alimentos. E ela que vai trazer muito da sabedoria para esse homem, ela que direciona esse homem. Pode parecer confuso isso que eu tô falando agora, mas calma, tá? Fiquem calmos, que ao longo dos próximos vídeos a gente vai conversar muito sobre isso e vai aprofundar nesse assunto, tá? Então eu vou explicando hoje, né, nesse primeiro vídeo, assim, de forma mais geral e a gente vai aprofundando, tá bom? Então voltando, olha pra você ver, a natureza do homem é essa natureza de força e de provedor, e a natureza da mulher é esse feminino sábio e acolhedor. Tranquilo, sereno, ela confia que ele vai trazer o alimento. Ela só confia, ela sabe que ele vai trazer, tá? Então, tendo em vista isso, a gente fica extremamente cansada e exausta porque a gente quer fazer absolutamente tudo. Então, eu percebo, né, essas mulheres, né, que estão nessa situação de completa exaustão, insatisfeitas, completamente insatisfeitas, né, e principalmente insatisfeitas com o relacionamento, porque elas tomam essa posição de querer controlar tudo. E aí, não sobra nada para o parceiro fazer. Então, quando eu falei no início do vídeo aí com relação aos relacionamentos, é isso. A gente quer controlar tanto, que não sobra nada para ele fazer. Nada. Ele não faz tarefa com as crianças, ele não busca a criança na escola, ele não dá banho, ele não vai no supermercado, ele não paga as contas, ele não faz nada. Aí o que essa mulher pensa? O que esse cara tá fazendo aqui? Eu não preciso dele pra nada. Não é verdade, gente? Não é isso que passa na nossa cabeça? É isso. Então, a gente peca nessa de querer controlar tudo, porque a gente acaba passando muito por cima das tarefas que seriam do nosso parceiro. Porque relacionamento é troca, é equilíbrio, né? Cada um tem a sua parte. E claro que cada relacionamento, né, cada casal vai saber qual que é a parte de cada um. Cada casal tem um perfil. Não tô falando aqui que o que é certo, o que é errado, nada disso, não quero falar sobre isso. Eu só quero trazer que realmente tem que haver esse equilíbrio, essa troca, para que o relacionamento dê certo. Para que a gente, mulher, se sinta cuidada, amada, a gente se sinta satisfeita no relacionamento. Porque o que eu estou percebendo, gente, é que as mulheres estão extremamente insatisfeitas. E é justamente por isso que eu trouxe esse histórico, para a gente começar a entender e a pensar nisso. Se a gente foi criado nesse perfil, né, dessa mãe que era o homem da casa, né, ou se a gente foi criada lá com a nossa avó falando, minha filha não dependa de homem nenhum, porque eu já escutei isso, né, muitas vezes. Então, eu quero que a gente comece a pensar nisso, porque isso está afetando muito, muito a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos. E eu não falo só os relacionamentos amorosos, relacionamento com os nossos filhos, com os nossos familiares, né, pais, irmãos, com os nossos parceiros e parceiras, né? No trabalho, afeta todas as áreas da nossa vida, gente. Afeta todas as áreas. E a gente vai falando ao longo dos vídeos, tá? Dos próximos vídeos, não se preocupem. Então, pra gente começar a refletir, esse vídeo hoje é pra gente realmente começar a refletir sobre o que a gente tá sentindo, o que a gente tem feito. Se você tá assistindo aí, olha, realmente, Lu, eu faço isso mesmo, eu tomo conta de tudo aqui em casa, sou eu que pago as contas, eu que resolvo tudo, eu que cuido tudo das crianças.
né? E aí você está se sentindo assim, exausta, insatisfeita. Eu sei que você está se sentindo insatisfeita. E é por isso, tá? Então, mas Lu, e agora? O que eu faço, né? Calma, a gente vai trabalhar, a gente precisa realmente, primeiro, que é a minha base, né, do meu processo terapêutico, que é o autoconhecimento. Então a gente vai entender aí os sentimentos, o que tem por trás de tudo isso, para a gente poder curar tudo isso, trazer tudo isso, enxergar como que funciona e mudar, né, e trazendo novas dinâmicas para que você vá melhorando isso a cada dia, tá? Então vamos lá. Então hoje o que a gente trouxe? A gente trouxe essa questão do histórico feminino, né, desse inconsciente coletivo, realmente das mulheres, de não depender, né, dos homens, mas que hoje, né, vocês concordam comigo que a gente está numa fase assim extremamente maravilhosa, né, em que a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente quiser. E inclusive a gente pode escolher ter um relacionamento maravilhoso, com parceria realmente, né, com equilíbrio, com troca, com o dar e receber. Então, ter esse relacionamento, gente, é possível. Eu tô afirmando isso para vocês porque eu vivo isso e eu vim desse histórico, né? Por isso até que eu tô aqui gravando para vocês, que eu acho extremamente importante, né, que outras mulheres passem por essa transformação que eu passei, que é algo assim, é incrível, é incrível. A gente vai conversando sobre isso, tá? Não quero deixar esse vídeo tão longo, ainda quero falar mais umas coisas para vocês. Então, vamos pensar nisso, tá? Nessa questão do histórico, da gente querer controlar tudo, né? Mulher é muito controladora, né? Por mais que a gente seja incrível e maravilhosa e a gente dá conta de fazer tudo, mas a gente não precisa. E a gente não precisa porque, não precisando, a gente consegue ter um relacionamento leve, tranquilo, uma vida mais harmoniosa com os filhos, né, com o parceiro, né, o marido, com a família, com o trabalho, tá? Tudo isso. Bom, o que mais que eu quero falar para vocês hoje, pra gente já ir trabalhando? Vocês entenderem o seguinte, que além desse histórico familiar, né, da forma como a gente foi criada, outra postura que leva muito a gente, que agrava muito esse posicionamento da mulher, que eu falo que é um posicionamento mais masculino, né? Porque a gente quer tomar conta de tudo, a gente toma frente de tudo, a gente tem muita força, né? As mulheres, hoje a gente vê que, nossa, as mulheres são muito fortes, né? Então a força é muito do masculino. Então quando eu falar esse posicionamento masculino, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Então a mulher, ela tem entrado muito nesse posicionamento masculino, né? Então outro fator que agrava isso é a ordem do nosso nascimento. Pasmem, sim. Por quê? Biologicamente falando, o primeiro homem, todo primeiro homem do casal biologicamente falando, todo primeiro filho de um casal deveria ser homem. Por quê? Porque, né, pensando lá atrás, né, quando um casal tinha um filho, aquele primeiro filho, ele tomaria conta da mãe e dos demais irmãos, caso acontecesse alguma coisa com ele, se ele fosse pra guerra, né? Se ele tivesse que entrar numa luta, numa briga, alguma coisa, brigar com um animal e morrer. Então, o primeiro filho, biologicamente, deveria ser homem para dar continuidade, para cuidar da família, da mãe e dos demais irmãos. Sendo assim, o segundo filho é uma mulher. Justamente para quê? Para também ter a continuidade da vida, para essa mulher depois casar, ter outros filhos, enfim. Então, biologicamente falando, o primeiro filho deveria ser um homem, o segundo uma mulher e o terceiro pode ser uma mulher ou um homem, tanto faz, que é o que a gente fala com energia neutra. Então, o primeiro filho tem energia masculina, o segundo filho energia feminina, que deveria ser uma mulher, e o terceiro filho pode ser um homem ou uma mulher, tá? Com essa energia neutra. E a partir do quarto filho, já volta tudo novamente, um homem. Quinto filho, uma mulher, sexto filho, energia neutra, tá? Sempre nessa ordem. Homem, mulher, neutro. Homem, mulher, neutro, tá? Então, sempre assim. Então, pensando nisso, você que está me assistindo, você pode ser um primeiro filho, ou, no caso, a quarta filha. Ou seja, você pode ter nascido com esta energia masculina, ou você pode também ser a terceira filha, né?
ou a sexta filha, e ter a energia neutra, que é o meu caso, por exemplo. Então, você que está me assistindo, provavelmente, quase certeza, você não vai ser uma mulher que nasceu na energia feminina, que é a segunda filha, por exemplo, ou a quarta filha, né? Perdão, a quinta filha. Por quê? Porque essas mulheres, as mulheres que nascem nessa energia, né, na energia já feminina, biologicamente falando, elas não têm esse tipo de dificuldade. Geralmente são mulheres que estão super no feminino, que já quiseram, né, que sonharam desde pequena serem mãe, casarem, terem filhos, que gostam de cuidar da casa. Geralmente são essas mulheres. E se por acaso elas passam por alguma dificuldade no relacionamento ou ficam em algum momento mais cansadas, elas logo conseguem sair disso, porque elas já são assim no feminino puro de uma mulher, elas estão no feminino on, né? O feminino tá ligado nelas. Então provavelmente você não é essa mulher. Se você está me assistindo, provavelmente você não é essa mulher. Então você ou nasceu na energia masculina ou na energia neutra, porque são essas energias que realmente passam por isso, porque a gente fica muito na energia masculina, justamente por isso. A gente acaba já nascendo nessa energia. E às vezes, nem só nascendo nessa energia, mas, por exemplo, existem casos que o pai e a mãe, por exemplo, achavam que era um homem, queriam que fosse um homem, e aí nasce uma menina, também vem carregado muito dessa energia masculina, tá? Nesse caso também, tá bom? Então, tem essa questão biológica também. Inclusive, me conta aí já nos comentários qual que é a sua ordem de nascimento aí, se isso fez sentido para você. Começa a ver aí na sua família a ordem do nascimento, ou pensa aí nas pessoas, você vai ver que é batata, não tem errada, pode observar. E aí, essa mulher, né, que nasce nessa energia masculina, é aquela mulher que já tem esse posicionamento muito forte, muito masculino mesmo, que faz, acontece, né? Que tem uma profissão também muito relacionada ao masculino, que aquela mulher que fala assim, eu queria ter nascido homem, eu podia bem ter nascido homem, sabe? Ou aquela mulher que tem muita dificuldade com a menstruação, que sente muita dor, que sente muito incômodo, que não gosta de ficar menstruada, fala, eu odeio ficar menstruada. Essa mulher, tá? Geralmente é essa mulher. Por quê? É uma mulher que rejeita muito o feminino. Por mais que ela seja mulher, ela rejeita muito porque ela tem muito da energia masculina nela. Entende? Então, eu quis trazer isso para vocês, pra gente também começar a pensar, né? Que isso influencia, sim. Mas tem solução, gente. Tem cura, é possível, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Bom, hoje, então, eu vou parar aqui nesse assunto. Tem muito mais coisa para falar para vocês, mas hoje eu vou parar aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá? Na semana que vem vai ter continuidade desse vídeo para a gente tratar outros temas e ir aprofundando tudo isso, tá bom? No final do vídeo, de todo o vídeo, eu vou trazer uma carta, que é uma carta conselho, tá? Então, tendo em vista tudo isso que a gente conversou aqui hoje, é um conselho do dia, tá? E a carta de hoje é o 9 de espadas. Olha só essa carta. É o 9 de espadas. É uma carta muito linda. Por quê? Né? Tem aqui uma pessoa, né? Uma mulher, ou pode ser um homem também, com a mão no rosto, né? E essa carta é como se a pessoa estivesse vivendo um pesadelo, tá? Vivendo um pesadelo. Então, o que eu tô contando aqui pra vocês, olha só. Eu tenho certeza que vai fazer sentido pra você que tá me ouvindo. É como se você estivesse vivendo um pesadelo. Mas que é possível, sim, viver uma vida diferente. Mais leve, olha, tirar o peso dos ombros. Tirar o peso. Ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz. Gente, é possível. Então essa carta fala exatamente disso. Que a pessoa tá aqui num pesadelo, vivendo esse pesadelo. Mas que se ela tirar a mão dos olhos, né, a mão da face, e olhar para frente, ela vai ver que é possível, sim, viver uma vida diferente. Ela só precisa olhar para frente. E esse olhar para frente hoje é exatamente vocês assistirem aqui o meu vídeo, né? Ter chegado aqui no meu vídeo, né? Já é o primeiro passo para realmente trazer essa mudança para sua vida, tá bom? Então, por hoje é isso. Vou parar por aqui. Te espero na semana que vem no próximo vídeo. Um beijo e até lá!